Alô, internautas, estamos iniciando mais uma edição do programa Boa Prosa. Boa Prosa é um programa de conteúdo inteligente e você assiste sempre na Uno Master, a Suba TV inteligente. E o meu convidado hoje é Paulo Profeta. José Paulo Profeta de Menezes. Ele nasceu em Sergipe, o homem é sergipano, radicado em Pernambuco desde 1977. Já é pernambucano, eu não tenho dúvidas. Poeta, escritor, com 4 livros publicados, membro das academias Serra Talhadense e Palmarense de Letras. O Paulo Profeta, ele é fundador da Casa da Cultura de Serra Talhada, lá da terra do Lampião, viu? Esse cabo é brabo. E do Instituto de Belas Artes, Vale do Una. Eu não disse a palavra. Ibavaliúna. Ibavaliúna, acertei. Ibavaliúna mais uma vez, para que a gente não possa esquecer. Ele é artista plástico, com participação em várias e várias exposições individuais e coletiva. A história inundada em Palmares e arte solidária em artes plásticas pela universidade, eu falei errado, e em artes plásticas solidária, não é? E a exposição solidária foi feita no aeroporto do Recife. Foi uma exposição que durou... Aí você vai explicar isso daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. E em artes plásticas ele é formado pela Universidade Federal de Pernambuco, na turma de 2015. Ele foi aluno de artes do SENAC e da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Porto, lá em Portugal. O cara é europeu. É produtor cultural com vários projetos aprovados pelo Funcultura e Fundarp, e pelo Condeca Palmares, com destaque para os projetos Pintando na Praça, Atelier Barrofino e Atelier Escola. Este é o nosso Paulo Profeta. Eu começo logo fazendo uma pergunta. Bom dia, boa tarde, boa noite? Porque a gente não sabe a que horas você está assistindo. Mas o Paulo, ele é mais poeta? Paulo é mais escritor? Paulo é mais pintor? Ou Paulo é tudo isso? Alô, Paulo? Eu diria, primeiro, é um prazer estar aqui realmente falando, não só de mim, mas falando da arte, falando da cultura, e não para Palmares somente, mas para a região, para o estado, para o país e para o mundo. Porque... Tem uma pessoa, vou logo lhe interrompendo, viu? Na Argentina... Lembra-se de Isabel Calada? Sim. Está ali assistindo. Manda um abraço dela, briga. Um abraço, Isabel. E você sabe também de Afonso Paulo? Afonso Paulo Lins. Ele também está lá nos Estados Unidos, ele sempre assiste e compartilha esse programa. E é Vilásio também. Que está no Chile. Eita, camarada. Paulo, eu te interrompi, mas você estava falando se você é mais escritor. Mas não me atrapalho, não. Eu sou um pouco disso tudo. Mas, na verdade, eu sou mais arte educador. Eu sou mais educador. Eu me formei em pedagogia primeiro pela Universidade Federal de Sergipe. Eu ensinei em quase todos os colégios de Palmares, inclusive na FamaSul. E fui depois, já de aposentado do Banco do Brasil, eu fui fazer o curso de arte no SENAC e depois fiz o Enem, fiz o vestibular. Conquistei uma vaga no curso de Artes Plásticas, e sou da última turma de Artes Plásticas da Federal de Pernambuco. E depois eu fui estudar em Portugal, no intercâmbio que eu fiz com Porto, com a Faculdade de Belas Artes de Porto. E isso me transformou mais num arte educador, e num produtor cultural. Eu sou mais um produtor cultural, resumindo, em um arte educador. Isso aí eu sou o consumidor de toda a sua obra. Tanto como poeta, como escritor, como pintor, eu sou fã de Paulo Profeta. Mas, Paulo, primeira pergunta, porque aí você vai discorrer, fica bastante à vontade, não é?
Fala sobre a tua experiência literária. A minha experiência literária, ela remonta à minha adolescência, né? Onde eu já naquela época eu já fazia alguns versos, uns versos de amor. Isso, né? lá em Sergipe. Isso lá em Sergipe, frequentando a namorando? escola pública, eu sou aluno da escola pública e eu já dizia para as minhas apaixonadas, parte que é o melhor que fazes, esforça-te para esquecer-me nesses dias. Vá, sinta com outros os doces favos do mel de amor que em nossa colmeia fluía. Que ninguém ouse fazer-te chorar, pois se me amas, como dizes sempre, merece a paz e a felicidade presentes no coração deste que não sabe odiar. Então eu fazia já esse tipo de poesia bem romântica. E depois eu entrei para a prosa e escrevi 4 livros e depois já empatei. A minha experiência literária, ela durou com muita intensidade, que agora é menos intensidade. Eu estou com mais intensidade agora, de forma mais intensiva nas artes plásticas, nas artes visuais, mas ela foi muito forte durante o tempo que eu trabalhei no Banco do Brasil. Eu trabalhei 30 anos no Banco do Brasil, fui gerente de agência, e era comum eu ser convidado para terminar encontros de administradores em verso. E isso me dava um prazer enorme, porque tiraria aquele tom rígido das reuniões de administradores do mercado financeiro, né? E eu tinha certificação de mercado financeiro, dado por entidades de cunho internacional. Eu realmente era do mercado. E mesmo assim era difícil para se encontrar um gerente, um poeta gerente. Encontrava-se gerente poeta, Sim. Gerente que fazia poesia. Mas eu não, na verdade, eu era um poeta que estava na gerência, trabalhando... Emprestado. Né? As artes haviam emprestado o servidor. E aí eu publiquei, primeiro eu publiquei 2 livros. Eu queria dizer, Paulo, são Marcas no Silêncio e Jogo Vivo, que são poesia, não é isso? São poesia. Mas Marcas no Silêncio tem um caos interessante. Sim. Que eu lancei aqui em 78, eu só estava com 1 ano aqui em Palmares. Então, eu fui publicar, na época eu era conhecido, meu nome eu não tinha incluído o Profeta, porque o Profeta foi um apelido que eu incluí no nome oficialmente. E na época... não é nome de batismo. Agora, não é de batismo, mas agora é nome porque eu incluí... Juridicamente, direitinho, foi incluído. E eu descobri com apenas 1 ano que eu estava em Palmares, que foi aqui onde eu fui batizado de profeta, foi aqui, em Palmares. Aí eu fui publicar o livro Marcas no Silêncio, e aí foi quando eu fui botar o nome, era Paulo Menezes, que eu ia botar. Sim. Aí o rapaz, o Anchieta, colega que estava fazendo a capa do livro, disse: ô profeta, e quem é que vai saber? Quem que vai saber quem é Paulo Menezes? E eu descobri que ninguém sabia mesmo não quem era Paulo Menezes. Ele ensinava nas escolas, que eu era professor Paulo Menezes. Da disciplina da área pedagógica, né, que eu era formado em pedagogia, ensinei no Nossa Senhora de Lourdes, na faculdade, como eu já disse, tal, no diocesano. E aí as alunas me chamavam de profeta, né, porque é uma história, outra história também que estava passando na época na Tupi, na TV Tupi. Estava passando a novela O Profeta e eles achavam que eu tinha esse ar religioso, e aí que parecia ser um padre ou coisa parecida. Eu sei que disso para migrar para Profeta foi um pulo, e ninguém sabia quem era Paulo Menezes, não. Aí eu botei, já a partir do primeiro livro, eu botei Paulo Profeta como... Acertadamente. Mas aí Juarez Correia, quando foi publicar meu livro, Marcas no... Mas você falou do caos, que vocês têm um caos, foi esse o caos. Agora, foi esse o caos. A história do Paulo Profeta. E esse Jogo Vivo também de poesia? Esse Jogo Vivo foi em parceria com um poeta e escritor gaúcho chamado Felipe Maldaner. Felipe Maldaner, um colega do Banco do Brasil, que esse camarada, ele fez carreira, foi superintendente do banco, depois foi administrar um escritório do Banco do Brasil em Seul, na Coreia do Sul. Rapaz. E se aposentou já do Banco do Brasil e hoje é presidente de um banco de lá
do Oriente, que lá no Rio Grande do Sul. Então, esse também era outro poeta. Era gerente. poeta, ele chegou... Ele era gerente poeta. Ele era poeta superintendente já. Né? Porque você disse a história que você era um poeta gerente. Mas existem alguns gerentes que são poetas, né? Que escreve poesia, Aí eu né? perguntei, esse era mais um poeta gerente? Não, ele era poeta superintendente, porque ele já chegou a um nível maior, mais alto. Olha a hierarquia, vamos embora. Isso. E interessante que nesse Jogo Vivo teve um caos, Sim, arretado. Que a gente foi fazer o lançamento no Festival de Inverno, de Verão, da Católica. O festival era de verão, né? Lá no Recife, lá no Recife, Católica. exatamente. E na época o coordenador, eu me lembro do nome dele, o professor Rinaldo, organizou com a gente e tal, acertou, a gente levou os livros para fazer o lançamento e tal. Quando chegou assim na entrada do hall da Faculdade da Católica, em uma mesa, ele botou uma grade de cerveja, uns salgadinhos, e a gente botou os livros em cima da mesa, ele disse, pode começar. E o povo passando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, passando. Eu sei que esse Felipe Maldana, esse parceiro, que divide esse livro comigo, ele é bem galego, ele é descendente lá de alemão, ele é todo galego, e ele ficou vermelho e travou, ele não disse, eu não quero falar nada não. Que tipo de lançamento é esse? Pois que receptividade é essa? Eu, com as minhas experiências de andança aqui pelo Nordeste e pelas feiras lá de Sergipe. Nem aí. Poxa, eu dei 3 murros na mesa, e dei uns gritos, mandando prestar atenção, o povo parou, pensou que eu estava doido, né? Aí eu comecei a dizer, presta atenção, porque o que eu tenho a dizer é importante. Aí falei do movimento de resistência cultural, que já na época, né? Isso muito antes das edições pirata, muito antes daqueles movimentos do Recife, mas é o movimento de resistência que a gente fazia aqui, depois veio a Bagaço aqui, mas isso foi muito antes da Bagaço. A gente fez, e esse fato ficou curioso, porque quando eu estava terminando de falar, ele chegou perto de mim, aí disse, olha, não me chame para falar não, viu? Muito bom, mas Paulo. a gente fez e a gente vendeu livros nesse dia. Atingiu o objetivo, né? Atingiu, sim. Que bom. Ô, Paulo, mas aí você é meio xiita, pelo visto. Eu queria que falasse um pouco também essa obra sua, Sindicalismo versus Repressão. Que época era essa? Deixa eu fazer um reparo. Sim, deixa eu fazer um reparo ao xiita. Sim. Quando nessa época eu não era assim xiita. O xiita era aprendiz. Então, eu era estagiário, era meu estagiário. Era você que sempre... Não, na época eu era tido como radical e tal. Na verdade, eu sempre fui de amor intenso, né? Eu sempre dediquei... Ele continua com a boina vermelha, né? Ele já está dizendo alguma coisa, algum recado. Essa boina vermelha faz parte da minha imagem de artista. Não tem nada a ver com a política. Nada. Eu não tenho mais vida política partidária, eu não terei mais partido. Foi muito bom isso. Enquanto durou. Foi bom, isso. Eu fiz intensamente e hoje eu não tenho, eu só tenho a minha militância é só pela arte e a cultura. E um detalhe, eu não tenho adversário não. Que coisa boa. Eu estou indo por esse caminho, viu, Paulo? Me desfiliando de partido político, anunciando que não disputo nenhum cargo mais na minha vida, cargo eletivo. O meu caminho é este seu. Por isso que eu sou seu fã. Obrigado. Eu tô indo para uma aposentadoria e vou fazer na minha vida, até o último dia, arte, música, a arte musical, que eu muito gosto. Mas tomei sua palavra. Fala Sindicalismo e Repressão, na verdade, não é nem um livro xiita, por mais... É uma prosa, né? Não, né? mas é uma pesquisa. Pesquisa. É um trabalho de história. Trabalho científico. É um trabalho de história, onde eu, através de uma entrevista com o Zé Eduardo de Lima Filho, que era o fundador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmares, eu escrevi esse livro. Quem é, Paulo? Por favor, de novo, repete. José Eduardo de Lima Filho, foi o fundador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmares, que esse sindicato... No tempo de Francisco Julião, daquele período... Que era da época que veio essa origem, exatamente das ligas camponesas. Camponesas. Exatamente. Então, eu gozei da amizade pessoal dele, e ele me deu entrevista, eu tenho documentos ainda dele. Ele era palmarense, Paulo? O Zé Eduardo? Sim. Sim. Era da cidade de Palmares. Exatamente. E ele morreu, tem pouco tempo que ele morreu em São Paulo. Pois não. Já bem velhinho já. Esse livro, para você ter uma noção,
ele foi citado em trabalhos, em dissertação de mestrado, que bom, em tese de doutorado da área de sociologia e da área de ciência política, e nós recebemos aqui pesquisadores da Universidade de Campinas, de São Paulo, da Unicamp, e veio aqui, me entrevistou o Zé Eduardo nessa época era vivo e morava aqui em Palmares, e entrevistou o Zé Eduardo para esse lançamento desse livro. A gente fez na quadra do Diocesano. Que bom, rapaz. Por que qual foi o ano, Paulo? Recorda? Recordo sim. Deixa eu me recordar. Isso foi na faixa foi em 1980. 1980. 80, 82, por aí. Gente. Por aí, né? Foi 82. Ainda era Portela, o administrador do município Portela veio para esse lançamento. O Francisco Julião veio para esse lançamento. Eita, Francisco Julião. O Armando Monteiro Filho, não é esse que foi senador não aí agora. O pai dele, o Armando Monteiro Filho. O empresário. E banqueiro, né? O empresário e banqueiro. Foi um lançamento muito movimentado. Que bom. 1980, no início de 1980. Porque em 80... Foi em 82, sim, 82 e 83. Por aí. Portela já era prefeito, foi em 83. Já era prefeito. Foi em 83. Foi em 83. Inclusive, esse livro, o que a gente arrecadou desse livro, serviu para a campanha de julho para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Júlio Pedro serviu para a campanha. Ele, inclusive, não ganhou, porque na época a base sindical era muito pelega e muito instrumentada, né, e instrumentalizada, na época ficou difícil de tirar o pelego que estava na época. Entendi. Prefiro não citar nome. Claro. E a gente está fora disso. E eu estou fora disso. Ninguém tem que conversar. Mas serviu para isso. Mas o sindicalismo e repressão. Eu queria saber a tônica desse livro. É a história do Zé Eduardo. É a história do Zé Eduardo. Da formação do sindicato, do treinamento no campo para uma possível luta armada. O enfrentamento, né, quem vinha fazer isso era Gregório Bezerra na época. Eita, nossa, você foi buscar o Gregório Bezerra. Na verdade é um documento de história, né? Muito bom. Esse livro é um documento histórico. Ô Paulo, mas tem mais um que eu sou muito curioso. E esse eu acho muito sugestivo também o título, né? Governo de Sonhos. Governo de Sonhos é um registro de fatos pitorescos, que são verdadeiros, mas só entrou nesse livro se fosse pitoresco, era a condição. Da campanha que eu enfrentei em 88, que eu fui candidato a prefeito de Palmares. E outra, eu dizia na época brincando que eu fui candidato a prefeito de Palmares e não me elegi por um pequeno detalhe. Faltou voto. Arretado. Faltou um detalhe besta, né? Um detalhe besta. Faltou voto. Esse livro, eu esgotei uma edição de 500 exemplares. Que bom, no mês. Rapaz. Eu tenho um registro fotográfico desse lançamento que eu fiz. Nós temos esses livros na Biblioteca Pública de Palmares. Na biblioteca Atenção tem. Você, internauta, estudante. Né? O Governo de Sonhos, de certeza, tem. Os outros, eu não sei se tem, porque a cheia de 2010 andou arrasando também a biblioteca, né? Mas tem como providenciar isso, né? Eu tenho um exemplar de cada. Para a gente beneficiar, doar a Biblioteca Pública Municipal, para não ficar só os que têm, né? A nossa juventude, o nosso desejo. Me incentivando para tentar publicar, reeditar. Eu gostaria de escrever mais outros livros. Eu fiquei atentado em fazer Governo de Sonhos à reeleição. Entendi. Porque eu conto o fato pitoresco e quando você lê o livro, o que você der boas risadas é fato, é realidade. O que for de sério lá é ficção. E eu vou contar só um dos fatos, um dos causos que eu conto lá. Sim. Foi que envolve o nosso vereador, a grande liderança, que era o vereador Joia. Então, a campanha... Já é vivo ainda? É vivo, mora em Chechel. E é professor agora, viu? Joia, danou-se. Agora foi danou-se. Aí, a campanha é uma campanha muito pobre, não tinha nenhum compromisso com grupos, não tinha compromisso nem com voto, na verdade, né? Porque
eu estava Tinha um programa e tinha ideia, né? Exatamente, e somente isso. Pronto. E tinha o carro de som na época era uma Brasília, não era amarela não, uma Brasília azul, que tinha 4 cornetas. Meu Deus do céu. Só funcionava 3, viu? O Cupincha, que era, a gente brincava e chamava ele de Cupincha, porque ele era o motorista da Brasília, locutor oficial, contador de causos. E apresentador dos comícios. E cachaceiro. Então, a gente fez, e nós mapeamos na época a campanha, porque a campanha na época começava mais cedo e a eleição era dia 15 de novembro, né? Começava mais ou menos em julho e tal, e ia até novembro. É uma campanha muito difícil, muito tempo. E aí a gente mapeou toda a Palmares, a gente não tinha dinheiro, aí a gente mapeou os locais de comício, e era só comício relâmpago, e usava a tática de guerrilha, que a gente usava de fazer 3, 4 comícios por noite. E tudo falado no improviso, e eu não repetia discurso não. Falava discursos diferentes nos 3 locais, ou nos 3 comícios de cada noite. Nisso tinha um comício de lançamento, esse foi um único comício, onde teve muita gente, que foi lá na Rua do Limão. Rua do Limão. Centro da cidade dos Palmares. Antiga zona. Antiga zona, antiga Coreia. Isso. E a gente elegia sempre uma calçada alta, né? E teve outro comício também grande que a gente fez, que foi na Praça Santa Luzia. Olha, naquela época a Praça Santa Luzia era aquele vão todo, aquele amplo, era bem amplo. E que o nosso vereador Joia estava escalado para falar. Era um dos oradores. Era um dos oradores. Falava primeiro os candidatos a vereadores e depois, porque nós tínhamos 25 candidatos a vereadores. E a gente escalou, agendou do primeiro ao último comício quem ia falar em cada comício. Isso na campanha toda, viu? Nisso, chega o Cupincha e disse: meu prefeito, olha, o Joia está meio aloprado, viu? Eu acho perigoso deixar ele falar porque está meio aloprado. O vereador, o vereador Joia, ele está com os olhos vermelhos, um vermelho denunciador. Aí eu digo, mas rapaz, está danado, ele não está escalado para falar? Tá, mas é perigoso, viu? Eu digo, olha, mas se eu for mexer agora, eu vou desmanchar todo o esquema que a gente montou, teve um trabalho danado para montar. Você faz o seguinte, você quando passar o microfone para ele, você vá para Brasília e se ele desaprumar a conversa, que a campanha era da conversa aprumada, se ele desaprumar a conversa, você puxa o plug do microfone dele. Aí ele começou com o discurso dele. Companheiros e companheiras, aqui em Palmares tem 5 candidatos a prefeito. Se o companheiro votar no Chiquinho, vai voltar para continuar essa política desse prefeito voltado para os ricos. Se votar no Gaguinho, vai votar para voltar toda bandalheira, papapá e tal. Mas se o companheiro votar no Robinho, que é o Robson do PSB. Sim. Não muda nada. Do amigo Zeca. Exatamente. Não muda nada, companheiro. Aí eu comentei com o Givanilson, que estava ao meu lado, e disse, só falta eu agora. Eu digo, olha, o discurso dele está duro, mas está correto, está arrumado. Eu sou a mudança. Claro. Eu sou a mudança. Aí quando ele chegou assim, mas se o companheiro votar em Paulo Profeta, aí fez aquela pausa. Muda porra nenhuma. Aí eu digo, puxa esse microfone, desliga esse microfone. Ô Paulo, a gente está interrompendo aqui, não é? Lembrando o seguinte, que nós vamos fazer uma pausa rápida para os nossos comerciais e vamos retomar esta entrevista palpitante, arretada, que eu estou adorando. Agora eu vou fazer uma pergunta, deixá-la para você responder só depois dos comerciais, logicamente. Quando a gente voltar, você responde. Primeiro é o seguinte, você que andou pelas bandas de Serra Talhada, não é isso? A terra de Lampião, não é? E foi você lá
que ajudou, contribuiu, criou, fez a criação da Casa da Cultura. Mas minha pergunta é o seguinte, depois do comercial, ou dos comerciais, que são 2, Lampião, santo ou demônio? Depois dos comerciais. Aguarda um pouquinho. Vapt-vupt. Contato com uma pessoa infectada por Covid-19. E agora, o que devo fazer? Primeiramente, deve-se esperar 5 dias após o contato para saber se vai ser um paciente sintomático ou assintomático. Tendo sintomas, o indicado será o SWAB rápido ou SWAB por método de RT-PCR, que é indicado após o 3º dia ao 10º dia de sintomas. Após esse tempo, a partir do 14º dia, com sintomas ou não, pode ser feito o teste rápido ou o teste sorológico. O sorológico vai quantificar os anticorpos produzidos pelo nosso organismo. Então, para isso, procure os profissionais qualificados do FEMAL em laboratórios para lhe orientar e fazer o seu teste. FEMAL em laboratórios, referência em qualidade. Visite Palmares, a terra de Ascenso Ferreira, de Hermilo Borba Filho e Murilo Lagreca. Hospede-se na pousada Marques de Melo, a sua casa em Palmares. Alô, amigos e amigas internautas, estamos de volta com a entrevista palpitante com o poeta, com o escritor, não é? Com o produtor cultural, com o intelectual Paulo Profeta. A pergunta que ficou no ar foi a seguinte: Paulo Profeta, você que andou, que criou a Fundação de Cultura lá na terra de Lampião, Lampião é santo ou demônio? Nem santo nem demônio. Já na época, na luta para se criar a Casa da Cultura de Serra Talhada, eu já escrevia, eu tinha um embate muito bom nos jornais, né, cartas à redação, tanto no Diário de Pernambuco como no Jornal do Comércio, onde o debate era acirrado, onde o cangaço ainda, o Lampião lá ainda é vivo. Ainda tem gente que defende que ele é bandido e ainda tem outro lado que defende que ele é santo. Que é um herói. Que é um herói. O termo melhor é herói. Herói. Mas eu defendi a tese e defendo a tese que nem herói nem bandido. Primeiro, ele é história. Okay. E falando na questão da Fundação Casa da Cultura de Serra Talhada, sim, eu cheguei lá e Serra Talhada só frequentava as páginas policiais dos jornais e frequentava, já teve um Globo Repórter falando das mortes de 2 famílias lá e tal, a nível nacional. E uma cidade com uma história rica, onde o cangaço, trazendo suas divisas em termos de artesanato e de história, Caruaru já ganhava dinheiro na época, já faturava em cima e tal, e o berço de Lampião ainda vivia o lado negro do cangaço, onde essa discussão de herói ou bandido. Aí a gente fundou a Casa da Cultura, que hoje ainda existe e é disputadíssima, viu? O nosso amigo Domar, que é o presidente e é meu amigo pessoal, que mantém estreita conversa, estreito relacionamento comigo, que hoje tem uma fundação também, além de ser presidente da Casa da Cultura, ele está lá tocando muito bem lá a Casa da Cultura, lá em outros já passaram por lá e tal. Graças a Deus, é uma árvore, que foi uma semente que virou árvore e está dando bons frutos. Eu já fui... O que eu levei para lá, na verdade, foi a experiência de ter participado da campanha para criar
a Fundação Casa da Cultura Hermílio Borba Filho. Sim, eu ia lhe perguntar, você foi membro do conselho diretor da Fundação Casa da Cultura Hermílio Borba Filho. Eu fui membro. Aí a pergunta diz, quando de sua criação, né? Exatamente. E a outra pergunta, para você responder uma logo em seguida, como funcionava esse conselho? Olha, eita! Foi bom essa foi pergunta. Membro. Essa pergunta é porque são várias perguntas que dá margem para a gente responder de maneira bem objetiva. Exato. Todas elas de uma vez. Primeiro, o que está se discutindo o conselho diretor, que na época, que o Estatuto da Fundação, da Hermílio Borba Filho, ainda tem esse conselho. Exatamente. Não sei se funciona, se ele é realmente acionado. Como também Palmares não tem o Conselho Municipal de Cultura, que este sim é importante. Ele é bem mais importante, não, ele é importante, e o Conselho Diretor não tem grande importância nos meios culturais. Mas hoje, para se adequar, e você foi presidente da Casa da Cultura, houve uma tentativa de se criar um conselho... Criamos, Paulo, permita-me, criamos um conselho por exigência, inclusive do Funcultura. Inclusive, mas não funcionou porque o conselho não se reuniu. Eu não sei se você se lembra, você se recorda, que inclusive a posse em 2013... Teve, inclusive, a posse, foi com a presença de um concerto do Quinteto Violado no Cine Teatro Apolo. Houve uma discussão, etc., coisa e tal. Infelizmente, é como você disse, ele fora criado, ele fora empossado, agora a sua funcionalidade foi pífia, principalmente porque eu só fiz criar e me botar logo para fora da presidência da fundação. Mas a questão é que o Conselho, Isso. o Conselho Municipal de Cultura, ele tem a função Sim. de aprovar a política cultural para o município. A política pública cultural. Um plano decenal de cultura para o município. Não é a Casa da Cultura, não é o presidente da Casa da Cultura. Exato. É bem verdade que o presidente da Casa da Cultura tem assento no conselho. É quem preside as reuniões. Mas ela tem esse conselho tem que ser criado de fato, tem que ser atuante de fato. E enquanto não se criar esse Conselho Municipal em Palmares, a política cultural de Palmares vai continuar, do mesmo jeito. Você teve uma boa atuação na sua época como presidente, mas faltou o quê? Faltou o plano, a funcionalidade, faltou o plano decenal. municipal. As políticas públicas eram feitas como? Você com seu prestígio, com sua visão pessoal, ia ao prefeito e conseguia os recursos para viabilizar projetos de grupos de artes ou grupos de cultura. O que está querendo defender é que o que você tentou fazer na Câmara também é criar um fundo de fomento à cultura municipal. A exemplo do Funcultura, que é a nível estadual. E isso é possível ser feito. Isso não precisa, não é bicho-papão, não. Isso tem que ser feito. E aí vai um recado para as autoridades, para os governantes e para quem está à frente da fundação, o meu amigo Nonato, e quem está me assistindo, que vamos lutar para isso, para que tenha uma coisa mais perene, mais permanente. Paulo, eu soube, inclusive, capitaneado pelo professor José Duran e Duran, Socorro também, que a iniciativa privada, alguns artistas se reuniram e até tentaram esta criação, não é? Houve uma eleição dentre esses participantes, não é? Porque o conselho é formado, não é, com aquela parte da sociedade civil organizada e também do setor público indicado pelo chefe do executivo. E foram apresentados na gestão passada e até hoje nada. O meu amigo, é isso mesmo? O nosso amigo Edson Silva, que era o então presidente, ele perdeu uma oportunidade rica de passar para a história, de ter feito um marco regulatório da legalidade do conselho. E aí a equipe que foi escolhida, uma equipe porque são 10, 5 titulares e 5 suplentes. Certo. Da parte da iniciativa privada, não governamental. E 5 titulares e 5 suplentes indicado pelo prefeito. Ele tinha se comprometido com esse grupo para, inclusive, como presidente da Casa da Cultura, indicar ao prefeito até somente gente envolvida nos movimentos culturais, como sendo a representação estatal, a representação do município, o que nos animou muito. Acho que, não sei, houve a campanha política no meio também, que atrapalhou, né? E aí a verdade é que não foi feito, mas está em tempo de se fazer. E até hoje não existe conselho. Não existe conselho e não está regulamentado. E outra,
a funcionalidade da Fundação Casa da Cultura fica precária, porque ela não se credencia às verbas, aos projetos de cunho governamental. As políticas públicas patrocinadas pelos governos. Porque eles não têm um conselho. E sem conselho está errado, não vai conseguir nada. Não tem ninguém que controle, né? Não tem ninguém que controle. Aí tem o conselho da saúde, tem conselho da educação, tem conselho de tudo e não tem um conselho da cultura. Tem até da merenda escolar que eu faço parte. Olha aí, até da merenda escolar, né? Tem também até da merenda escolar. E não tem dúvida da cultura. Não tem dúvida da cultura. Ô Paulo, olha, um programa com você já está claro. Ele precisava, no mínimo, de 2 dias e 1 noite no meio. Mas eu queria fazer umas perguntas aqui para a gente fazer uma espécie de ping-pong para ver se essa pauta aqui, que são perguntas exatamente de internautas, do interesse, da produção, das pessoas, para ver se você, logicamente, responderia como se fosse um ping-pongzinho em razão do tempo. Claro, dado o tempo necessário, né? Veja bem, e existe uma pergunta aqui. Por que você mudou para as artes plásticas? Como e por que ocorreu isso? Na verdade, artes plásticas não mudei. Eu continuo escrevendo, faço poesia e recitei na abertura do programa um poema. Está vendo aí? Eu não mudei. Continua produzindo. Agora, eu estou dando mais ênfase às artes plásticas, porque é um sonho, de infância. Eu, na adolescência, eu ganhava dinheiro dos colegas fazendo os trabalhos. Eu estudava no Colégio Tiradentes, que hoje é a Faculdade Tiradentes, né, lá em Sergipe. E no mês de abril eles faziam uma espécie de uma programação intensa e faziam uma espécie de um concurso de cartazes, e os cartazes que eram selecionados, eles iam ser expostos lá. E eu me divertia muito em olhar a exposição, os cartazes que eu fiz com o nome dos colegas que tinham me pago para eu fazer os trabalhos deles. E isso eu me divertia, isso me dava uma lenta nada. Mas aí eu depois... Então não houve mudança, né? Não houve migração. Na verdade não houve migração, mas na verdade houve um sonho, um recolhimento desse sonho durante uma vida, né? Porque eu fui trabalhar, fui para o mercado de trabalho, trabalhei na universidade quase 5 anos, na Universidade Federal. Fui soldado da Polícia de Sergipe, por 2 anos, foi primeiro, de 18 a 20 anos. Tá vendo aí, gente? Aí fui depois para trabalhar na universidade. Segundo o Coronel Reginaldo, você foi PM da Polícia de Sergipe e lá está registrado, está nos anais da história de Sergipe, que é o primeiro praça a passar no vestibular de uma Universidade Federal e recebeu, inclusive, homenagem, foi convidado pelo governador da época. Como foi isso, Paulo? Porque eu trabalhava na guarda do Palácio do Governo, né? Eu como soldado, eu trabalhava na guarda. E aí eu fui surpreendido. Menezes, que era o soldado Menezes, soldado PM 1540, Menezes, 1540. Da Companhia de Guardas. Aí o governador quer falar com você. Se arme, que na época era se armar, né? E o comandante da polícia está aí para acompanhar você. Quando eu cheguei lá, eu estava recém-aprovado no vestibular, e eu estava me preparando para dar baixa na polícia, porque não havia compatibilidade de horário para eu estudar na Universidade Federal e ser soldado, porque o curso, na época, era à tarde. E aí a polícia não me liberava. Aí eu aproveitei ao governador e disse a ele, com todas as letras, isso. Olha, Excelência, eu agradeço muito os seus elogios, mas de elogio eu estou cheio, eu estou dando baixa na polícia, isso na presença do comandante, né? Porque eu vou ter que deixar a polícia porque eu não tenho apoio nenhum, eu vou ter que deixar porque fazer uma opção, você soldado ou universitário? O comandante me repreendeu e eu disse, é isso mesmo, comandante, mas a verdade é essa, a realidade é essa. E seguiu a universidade. E segui a universidade. Que bom. Ô, Paulo. Mas aí eu não migrei. Na verdade, depois disso eu fui trabalhar no Banco do Brasil e trabalhei 30 anos. Eu trabalhei aqui em Palmares, fui gerente do Banco do Brasil em Água Preta, fui em Catende, eu inaugurei a agência de Catende e me mudei 11 vezes. Em Pernambuco. Mas pagava aluguel. Eu trabalhei em Pernambuco, eu trabalhei em todas as regiões. Região metropolitana, Zona da Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão. E aí, depois que quando eu me aposentei, em julho de 2007, em outubro eu já estava frequentando um ateliê de artista, resgatando um sonho. Eu queria fazer uma pergunta a você, dentro do que você está colocando. Como surgiu a ideia de criar um Instituto de Belas Artes aqui em Palmares? E eu queria fazer uma pergunta complementar.
que você falasse um pouquinho, não é, da história da pintura aqui em Palmares, bem rápido, em especial do Murilo Lagreca, né? É o mais famoso de Palmares na história da pintura? E o danado é que não é. É não. Primeiro, essas figuras são... Ele morou aqui, nasceu aqui. Nasceu aqui. Sim. Mas tem Tunga. Olha, coisa Tunga boa. é um nome internacional. É de Palmares. Da arte contemporânea. É de Palmares. Não só de Palmares. Quem que for a Inhotim, lá em Minas Gerais, que é uma cidade que tem a céu aberto, a maior galeria de arte moderna, talvez da América Latina. Ele tem lá dois ateliês, lá duas galerias, o Tunga, de arte contemporânea, e ele tem lá na placa o nome dele, com Tunga, que é apelido, Rio de Janeiro, Palmares e Rio de Janeiro. Que coisa boa. Em todas as exposições que ele fazia nos Estados Unidos, na Europa e tal, ele botava Rio de Janeiro, Palmares, Rio de Janeiro, Brasil. Que coisa maravilhosa. E tem Darel Valença, que trabalhou na usina Catende aqui. Que coisa boa. Darel Valença era ensinado na Escola de Belas Artes de Pernambuco, que foi criado por Murilo Lagreca. É porque Palmares nunca deu a mínima para as artes plásticas, na verdade. Essa é uma verdade. Era isso que eu queria saber. Na verdade, nunca se deu a mínima para as artes plásticas. Eu confesso que nasci e me criei aqui. A revolução deste movimento, eu conhecia a história de artes plásticas na história, no livro. Mas na prática, eu acho que o divisor de água é Paulo Profeta. E não é. E não é. E não é. Porque, ainda tinha um... Não é porque Tele Júnior e Luiz Barreto sempre viveu da arte. Certo. O que é, para mim, o maior documentário de arte, de resistência, de artes plásticas aqui no município. Eu, graças a Deus, o meu esforço e a sorte me sorriu mais. Quando eu vim para as artes plásticas, vim para cá, eu já estava de cima, eu já estava aposentado como gerente do Banco do Brasil. Eu decidi isso em Porto, em Portugal, numa exposição que eu estava participando com vários artistas da Europa, e o curador e a curadora, que são dois professores da Universidade de Porto, da Faculdade de Belas Artes, eu estava elogiando o nível da faculdade, o curador disse, o Paulo está a elogiar a faculdade, mas a gente ensina esses alunos, e eles depois não sabem o que fazer com esse novo saber. Ele disse, pois eu sei o que fazer com esse novo saber. O que é que o Paulo vai fazer? Vou criar uma escola de arte e vou compartilhar esses saberes com Palmares, que me Pernambuco, alegra. Brasil. Ele grelou os olhos, aí, sério, eu digo, exatamente. E fiz isso, quando eu voltei, isso foi em 2014, quando eu voltei, eu terminei meu curso de artes plásticas no ano seguinte, pela Federal, colei grau, que a coordenadora do curso de mestrado queria que eu fosse fazer mestrado. Eu digo, não, eu vou cumprir minha missão, minha sina, que é compartilhar esses saberes com Palmares. Eis a razão do arte educador. Exatamente. Ô Paulo, mas veja bem, mas mesmo assim você falou, eu não conhecia o Tunga, não é? Claro, aqui na prática realmente é questão de justiça. Eu também sou consumidor do trabalho do Barreto. Em todos os meus cantos, na minha casa ou num apartamento, as minhas paredes têm as obras do Barretinho. Não é? Conheci por demais um trabalho grandioso do Grucalpe, do nosso Tele Júnior, mas de verdade eu tenho que cometer justiça, mas quem eu vi além assim, fazendo um grande destaque, dando aulas, levando esta arte para a rua, que nós vamos falar bem rápido sobre isso, foi Paulo Profeta, né? Mas que queremos sim prestar essa homenagem à medida de justiça, né? A ele. Mas veja bem, você homenageou. É por isso que você falou do Tunga, o Murilo Lagreca, não foi? Murilo Lagreca, ele foi um dos fundadores da Escola de Belas Artes de Pernambuco. E Murilo Lagreca nasceu, quando ele nasceu, Palmares só tinha 20 anos. Quer dizer, Palmares tinha deixado de ser vila, tinha 20 anos somente, nem energia tinha. E ele viveu até os 12 anos aqui. Foi para o Recife, estudou em Recife. Era aqui na Praça Mauriti, Praça Simel Gouveia? Eu ouvi falar que era na Praça Simel Gouveia. Me ajuda a localizar esse local, né? essa cidade, esse local de nascimento dele, para a gente fazer o registro. Isso, porque nós do Instituto de Belas Artes Vale do Una,
nós vamos criar o chamado projeto Memorial Palmares. E vamos, eu não tenho instalação, os espaços que eu aluguei, e tem um detalhe, o filho do dono, em plena pandemia, foi aumentar o aluguel. Que falta de olha que coisa boa. Falta de sensibilidade, meu Isso Deus é um do coronavírus. céu. Mas deixa para lá. Então, ali não tem espaço para fazer o memorial, para montar. Claro. Aí eu falei o quê? A gente tem que ser criativo, né? Aí eu faço o memorial rotativo. Então, eu faço o Memorial Palmares, primeiro com o Murilo La Greca, aí a gente homenageou em 2019. O Murilo La Greca, O Murilo La Greca. Depois vamos fazer o Memorial Tunga e depois o Memorial da Ariel Valença. Que muito bom. Ô Paulo, mas pergunta uma coisa mais. Como funciona o projeto Ateliê Escola? Paga-se, se inscreve, presta um exame? Fala nisso, já no próximo mês, a gente vai... próximo mês, julho. Julho, a gente vai... Julho de 2021. A gente vai abrir uma nova turma. Sim. Em plena pandemia, logicamente, a gente não vai dar aula nem na rua, no começo, nem no Instituto de Belas Artes, porque lá os compartimentos são estreitos, né? Então não tem como... Em razão das determinações sanitárias, das autoridades sanitárias. E o risco também envolvido, né? Claro. Então nós conseguimos a sessão do Recanto Maçônico, que é um espaço bem amplo, onde mesmo assim eu vou dividir em 2 turmas, são 30 vagas, mas vou dividir na segunda 15, na terça 15, vou dobrar os meus esforços, o meu trabalho, mas para evitar aglomeração, e lá é bem amplo, a gente vai poder botar cada um à distância de 2 metros. Distanciamento social, o uso de máscara, tudo todo direitinho. o protocolo direitinho e tal, a gente vai fazer. E aí você que está me assistindo, começa a anotar, viu? Nós já estaremos divulgando na imprensa e pode repassar para os interessados. Respondendo a sua pergunta. Certo. Esta oficina que a gente vai fazer a partir do próximo mês, ela conta com o incentivo do Funcultura. Foi um dos que conseguir aprovar esse projeto pelo Funcultura. Mas esse não é o primeiro. Todas as oficinas, todos os cursos que a gente faz de desenho e pintura, com ou sem incentivo, o aluno não paga nenhum material. Meu Deus. O aluno não paga nenhum material. Isso por quê? Porque quem nesse caso, quando não tem incentivo, eu e Duran, o professor Duran, que foi meu primeiro aluno, foi o primeiro aluno do Instituto de Belas Artes. Quando eu falei do projeto, ele fez, eu quero ser seu primeiro aluno. Um forte abraço e pintando muito bem, né? É um grande filósofo, ele foi expor comigo lá em Recife, lá na Academia Pernambucana de Letras, e os artistas lá, os cobras lá de Recife, eu não acredito, profeta, que ele foi seu aluno. Aí eu disse, pois acredito, porque... E eu tenho o privilégio dele ter sido meu professor no Colégio Diocesano. Pois é. Minha formação é diocesana. Ele está entre os grandes. E é voluntário hoje e ensina, dá aulas de desenho de forma gratuita, de forma voluntária. Ô Paulo, eu estou te explorando e bem ligeirinho por conta do tempo e repito, olha, fazer uma entrevista com o Paulo, da próxima vez a gente tem que marcar eu já disse, 2 dias e uma noite no meio, não é? Mas fala um pouquinho sobre esse belo projeto, o Pintando na Praça. Ele já é tradicional, que eu conheço, né? E como nasceu essa ideia? Tu vai falando e eu mostrando para a câmera aqui. Sim, muito bem. Isso daqui, ó. Isso que vocês estão vendo é o catálogo do que a gente realizou em 2019. Porque em 2020, o ano passado, a gente não conseguiu fazer por causa da pandemia. Tem gente, se ele abrir o catálogo, vai ver que tem imagens de artistas de Palmares. Tem imagem de artistas de Palmares. Nós colocamos na Praça Paulo Paranhos mais de 60 artistas. Foi uma verdadeira ocupação com a arte em Palmares. Ele nasceu de quê? Nasceu da catástrofe, da cheia de 2010. Você se lembra que a cheia foi no dia 18 de junho de 2010. E só vieram conseguir lavar o centro ali e a Praça Paulo Paranhos em outubro. E eu nessa época eu era aluno recém-chegado na Universidade Federal, no 2º período de artes. Aí eu me juntei com mais 10 artistas de lá da universidade e a gente veio aqui
para fazer um evento de arte, uma intervenção de arte, para quem quiser pousar, a gente retratar. Paz, meus senhores, que fizeram fila. E a gente ficou até 3 horas da tarde desenhando e pintando na Praça Paulo Paranhos. E aí ficou. A turma não queria sair não, só acabamos a fila na promessa que a gente ia voltar. Aí ficou a comunidade me cobrando para voltar, para que a gente voltasse a fazer o evento, e os colegas artistas que vieram para Palmares ficaram me cobrando para voltar. Aí terminou nisso, terminou a gente fazendo isso. Nós já estamos vamos fazer agora, eu espero esse ano conseguir fazer, que eu acredito que com essa vacinação a coisa vai melhorar. Aí eu quero ver se eu faço esse ano ainda lá para outubro, ou até dezembro, para fazer já a 8ª versão. Já vou fazer a 8ª versão. Mas não é só o Pintando na Praça que tem. Eu queria saber também quais são os planos para o futuro também. Exatamente. Nós tivemos também oficinas de encadernação, oficinas de serigrafia. Tivemos um curso de serigrafia, que foram 2 alunas do professor Clóvis, que é outro parceiro nosso, o professor Clóvis Parísio, pessoa de alto gabarito, que ensinou 39 anos na universidade e hoje é professor voluntário do Instituto de Belas Artes. Agora, os planos para o futuro. Sim. Os planos para o futuro, primeiro, vamos ter que retomar as atividades. É isso que a gente está querendo fazer, agora em julho. E depois vamos fazer novamente o tributo a Murilo Lagreca, que o tributo a Murilo Lagreca foi aprovado já um projeto de autoria de Luciano Rodrigues, de Luciano Júnior, quando ele era ex-vereador, atualmente vice-prefeito. Atualmente vice-prefeito. Criando a Semana de Murilo Lagreca. Essa Semana de Murilo Lagreca, que é a primeira semana de agosto, porque ele nasceu no dia 3 de agosto, vai colocar, primeiro, Murilo Lagreca no calendário cultural do município e no calendário educacional. E vai retirar do marasmo, do desconhecimento, porque Palmares não conhece Murilo Lagreca. Alguém menos avisado vai dizer, não, profeta, mas você tem o nome da rua José Lagreca. José Lagreca era o nome do irmão de Murilo Lagreca. Não é artista, é porque é sempre assim. A história só registra o nome de quem é vencedor financeiramente, né? Diz assim, né, Paulo? Quem conta a história é quem ganha a guerra. Então, o Zé Lagreca era o irmão de Murilo Lagreca, mas é o que tinha dinheiro, é o que ajudava no custear da família, no custear dos estudos de Murilo Lagreca, que foi aluno da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, foi estudar em Roma, ensinou lá em Roma, ensinou na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro e veio para Pernambuco e fundou a Escola de Belas Artes de Pernambuco. Quer dizer, ele é fundador, né, Paulo? É um dos fundadores. Sim. Junto com o Hermilo também. Foi isso em que década? Foi na década de 70, por aí. Rapaz, 70. Ele foi professor e foi quem trouxe, no Norte-Nordeste, foi quem primeiro trouxe a disciplina Desenho com Modelo Vivo. Por isso que a homenagem que a gente fez a Murilo Lagreca aí na Praça Paulo Paranhos foi exatamente com modelos posando para que os artistas retratassem. E tivemos lindos modelos na praça posando e esses produtos foram entregues aos modelos de presente, né? Eu acho que é uma questão de tempo. Esses artistas vão sair desse esquecimento, eu diria até criminoso, viu? Esquecimento criminoso. Sim. Darel Valença não ser conhecido em Palmares, que dedicou sua vida e hoje é ensinado nos grandes centros de arte deste país, isso aí realmente é inadmissível. Tunga, que fazia questão de citar, de mostrar o nome de Palmares em todo o trabalho que ele fazia, e olha que ele era disputadíssimo no exterior e no Brasil. O Recife tentou, o MAMAN, o Museu de Arte Agamenon Magalhães, tentou trazer Tunga e não conseguiu, porque não tinha espaço na agenda. Este ilustre palmarense, mas né? ele faleceu com 60 e poucos anos,
E eu vou retratar, eu já retratei Murilo Greca e vou fazer o retrato também do Tunga e depois do Darel Valença, para que ocupe o espaço do Memorial Palmares. Quando eu comecei essa entrevista, eu digo da sua importância, Paulo, porque a gente nota realmente a sua dedicação de, como disse, arte e educador, e está resgatando sim. E a gente fica muito feliz como palmarense, né, para resgatar essa história brilhante e esse seu trabalho que é elogiável. Paulo, o espaço agora é para suas considerações finais. Infelizmente. Eu realmente agradeço. E, Lulica, o trabalho que você está fazendo aqui nesse estúdio... Coronel Reginaldo, seu parceiro, né? Que é uma pessoa exatamente. Que está com nosso sócio aqui. Exatamente, é um trabalho importante, porque abre espaço para quem não tem espaço, né? Para quem não tem espaço. Eu não posso, não é o meu caso. Não é seu caso. Eu não estou reclamando, não. Eu não estou reclamando. Eu estou fazendo um registro apenas. Exatamente. Eu detesto reclamar, porque reclamar é a forma de você mais barulhenta de você não resolver nada. É verdade. Eu, ao invés de reclamar, eu ajo, eu trabalho, eu me dedico. Então, tanto é que tem um grupo de cineastas que está vindo ainda este mês, no final deste mês, para fazer uma filmagem aí no Instituto, para jogar para o mundo, né? Para mostrar a experiência de Palmares. E nós vamos fazer um registro também, com sua autorização, né? Sim, em breve, né? Sim, Juninho sim. aí da produção, Fabinho da produção, Vavá. Vamos fazer um registro, né, Juninho? Fazer lá, se Deus quiser. Eu agradeço muito a abertura desse espaço. Acho que merece todo o apoio e incentivo, como iniciativa como essa, como a do Instituto Belas Artes, como o Passarinho que está fazendo lá os recitais dele de poesia com os poetas. O Pica-Pau, né? Pica-Pau. É o Passarinho, é? Não, tem um passarinho, um menino que é o Passarinho. O Pica-Pau também, né? Filho do Pedrinho do Café. Sim, Ele rapaz. também faz uns trabalhos assim. Tudo nasceu dentro desse mesmo espírito do Instituto de Belas Artes. Não vou dizer que foi o Instituto de Belas Artes que criou, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, mas foi dentro dessa mesma areola dessa boa, frequência, né? Essa frequência cultural. Exatamente. Que teve um outro, graças a Deus, desculpe, era para ser final, bem. né? Isso. Mas quando a gente fez a exposição, a História Inundada, na biblioteca, que você era presidente da Casa da Cultura, isso, e você discursou nesse dia, foi verdade. Ali foi lançada oficialmente a Academia Palmarense de Letras. Exatamente. Com Socorro Duran, anotando os nomes de possíveis participantes. E fazendo até intimações, né? Fazendo até intimações. Isso o acadêmico Luciano França já registrou em livro. E abre o livro com nossa foto e a foto da exposição. E eu agradeço, inclusive, ao Luciano França, confrade, pessoa realmente... Muito obrigado, realmente, a todos. Viva a cultura, viva Paulo Profeta e todos que respiram o ar dessa bela cultura. Amigos e amigas, não é? Renovo o convite para estarem conosco na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, na TV Unomaster. Nós só produzimos conteúdos de qualidade. E lembre-se, eu não tenho um novo caminho. O que eu tenho de novo é o jeito de caminhar. Até o próximo.